Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui para mais uma das nossas aulas de temas da prática tributária. Mais uma aula aqui sobre uma excelente oportunidade tributária, seja para quem está começando, seja para quem já está aí no direito tributário. Que tema é esse? Recuperação das contribuições recolhidas acima do teto. E esse tema, onde é que ele está presente? O que é o teto? Vamos explicar, porque uma coisa que eu sempre faço é isso, né? Explicar desde o mais simples até o mais complexo. Desde aquele que está chegando no tributário, que às vezes é até estudante de direito ainda, né? Até aquele que já está num nível mais avançado. Então a gente começa explicando aqui desde o comecinho. Então, o que é o teto do INSS? Né? O INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, ele é aquele em que nós damos entrada para receber benefícios como aposentadoria, como salário maternidade, como auxílio doença e assim por diante, né? Só que ele tem um teto. Então, o que significa esse teto? É um limite máximo, tá? É um limite máximo. Se um determinado sujeito, né, até aqui que eu coloco no exemplo aqui da segunda página, né, um determinado sujeito, vamos dizer que essa pessoa receba 15 mil reais por mês. Ela é empregada, ela é CLT, todo registrado, bonitinho, e o seu salário é de 15 mil reais por mês. A base de cálculo da contribuição previdenciária não vai ser 15 mil. Ele vai ser esse limite que nós chamamos de teto, que todo ano ele é atualizado. Então, anualmente, é preciso conferir, e hoje com a internet, com Google, com o site do INSS, a gente consegue identificar ano a ano qual é o teto, qual era o teto. Então, em 2023, por exemplo, o teto é de R$ 7.507,49. Então, essa pessoa que está, primeira questão aqui, primeira observação importante, regime geral de previdência social. Porque nós temos servidores públicos que estão no regime próprio de previdência, né? Então tem o regime próprio do Estado, tem o regime próprio da União. Agora, se for um servidor público que está no regime geral, e muitos municípios têm esses servidores públicos que não têm uma previdência própria, é o regime geral, ou seja, é o do INSS. Então, essa pessoa, ela vai recolher ou deve recolher a contribuição previdenciária sobre esse limite máximo, que é estipulado anualmente pelo INSS. Né? Então, essa pessoa que hoje recebe 15 mil reais, ela, por exemplo, vai recolher a sua contribuição previdenciária sobre, não os 15 mil, mas sobre os R$ 7.507,49. Tá? E por que isso? Porque quando ela for se aposentar também, o benefício que ela vai receber tem um teto máximo, né? E por isso até é diferente de serviços de previdência, regimes de previdência próprio, que muitas vezes não tem esse limite máximo. A pessoa vai se aposentar recebendo o valor que ela recebia antes, né? Claro que aí também tem uma contribuição adicional e outros detalhes. Mas aquele que recolhe para o INSS, empregados, servidores do setor privado, autônomos, facultativos, avulsos, segurados especiais, os próprios servidores públicos da CLT, que acabam tendo esse regime geral da Previdência Social, todos eles no máximo vão receber uma aposentadoria que é esse teto. Então, essa pessoa que se aposentar, por mais que ela ganhe 15, 20 mil reais por mês, a aposentadoria dela vai estar limitada a esse valor aqui, a esse limite máximo. Só que o nosso tema de hoje, que é tributário, não é previdenciário, né? É o tema do recolhimento do tributo.
E esse tema do recolhimento do tributo, né, que é a contribuição, tá? Essa contribuição previdenciária, ela é tributo. A base de recolhimento máximo é esse teto. Então, assim, quando a gente vai ver os regimes de contribuição, nós temos alíquotas variadas. Tem alíquota de 7,5%, tem alíquota de 11%, tem alíquota de 20%. Então, conforme seja empregado, conforme seja autônomo, conforme sendo empregado o valor da remuneração, essa alíquota muda. Mas a base de cálculo não, tá? Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Que essa pessoa, esse prestador de serviço, isso acontece muito, por exemplo, com médicos, né? É, portanto, mais uma oportunidade aqui para quem quer atuar com médicos, com dentistas, com psicólogos, advogados também, que muitas vezes estão lá como pessoa física ainda, prestando serviços em vários lugares. E aí, a pessoa recebe, né? Ah, eu recebo, prestei um serviço aqui e recebi 3 mil reais. Aí tem o recolhimento da contribuição previdenciária sobre esses 3 mil reais. Que aquele que faz o pagamento, né, tem a obrigação de reter. Então, normalmente, o prestador de serviço, que é pessoa física, que é autônomo ou que é empregado, e ele tem 2 empregos, ou ele presta serviços em vários lugares, né? Os médicos prestam serviços em vários hospitais, por exemplo, ou várias clínicas. Na hora que recebem esse pagamento, o pagador retém na fonte essa contribuição previdenciária, né? E qual que seria o máximo de retenção? Sobre esse teto, né? R$ 7.507,49 sobre esse teto, que seria aqui o limite máximo. Só que nesse descontrole, né? E aí vem mais uma vez uma coisa que eu sempre comento com vocês, né? Que é essa necessidade que os contribuintes têm, né? Os contribuintes, eles de todo o Brasil, e principalmente os pequenos, médios, imagine pessoas físicas, né? Ele está preocupado o quê? Ele está preocupado com prestar o serviço. Está preocupado em prospectar ali o paciente, o cliente, o que quer que seja, e receber a sua remuneração. E não faz essa organização. Muitas vezes por desconhecimento, muitas vezes por desorganização mesmo. Então, ele presta um serviço por 5 mil e tem retido na fonte o INSS. Aí presta outro serviço por 3 mil, tem retido na fonte o INSS. Aí depois presta outro por 7 mil, tem retido na fonte o INSS. Então, quando você vai olhar, ele recebeu 20 mil reais no mês e a contribuição previdenciária aqui, o INSS, incidiu sobre os 20 mil, porque foi incidindo um pouquinho em cada lugar. Né? Quando é uma única fonte pagadora que ele paga esse valor, então, por exemplo, é uma única fonte. Eu sou funcionária numa determinada empresa. E aí eu recebo lá 15 mil por mês. Essa empresa, quando ela vai reter, ela não retém sobre os 15 mil. Porque ela tem ali uma gestão que já faz essa delimitação. Só que a grande situação, a grande questão que nós verificamos aqui, que são então os clientes em potencial, são aqueles que prestam serviços em mais de um lugar, tá? Então, se nós temos pessoas físicas, tá? Então, clientes em potencial, para a gente exercer o pensar tributário, né? Vamos lembrar aqui o pensar tributário? Pensar o tributário é quando nós temos na mente a tese. Então, você, depois de assistir essa aula, você vai sair com essa tese aqui na sua mente, né? E você vai começar a observar ao seu redor. E aí, quando você vai a um médico, você bate papo com o médico, né? A não ser que seja um muito mal educado, muito de mau humor, mas a gente bate um papo, a gente conversa. E nessa consulta e nessa conversa, você pode até falar, né? Pode, não deve falar sempre que você é tributarista, que você é advogado tributarista.
E aí você fala assim: olha, sabia que tem muita gente que tem 2 empregos ou presta serviços em muitos lugares e acaba recolhendo a contribuição para o INSS a mais, porque recolhe em todos e tem um limite, né? E isso já, veja, isso você já está passando ali para ele. Essa questão já está passando para ele ali essa oportunidade. Então, sempre que você estiver conversando com pessoas que você saiba que tem 2 empregos, que tem um emprego, mas também é autônomo, ou que são autônomos, né? Às vezes estão prestando serviço para você, um arquiteto que vai lá na sua casa para fazer um serviço e você vê que é autônomo, né? Não é pessoa jurídica, tá? Então tem que ser pessoa física. Você vai trazendo essa conversa aqui, vai trazendo esse ponto, porque é assim que vai nascendo o cliente, né? E aí, talvez ele não saiba ainda. Talvez o cliente nessa situação aqui fala assim: será que eu recolho a mais? Não sei, não estou sabendo. Aí você pode, bom, a gente pode examinar a sua situação, né? Vamos depois marcar, conversar, eu te peço uns documentos e para nós examinarmos se você está recolhendo a mais, que isso aí é uma coisa tranquila, tá? Então, outro ponto que é vantajoso dessa oportunidade é porque isso aqui é pacífico. Isso aqui não é uma situação que tem controvérsia. Não, está previsto. Está previsto na lei. Né? A lei, que é a 8.212 de 91, ela traz lá o salário de contribuição. Né? E não pode ser recolhido a mais desse salário de contribuição. Então, isso é algo que também dá segurança. Né? Então, quando você vai conversar ali com o cliente, com o potencial cliente, é algo que você pode passar como algo certo. Isso é algo assegurado pela lei, né? E que, por descontrole, por desconhecimento, acaba tendo esse recolhimento maior. Tanto é assim que existem mecanismos para não recolher em duplicidade, né? Existem esses mecanismos para não recolher em duplicidade. Eu mesma dou aula em tudo quanto é lugar, né? Eu sou funcionária, professora, registrada, seletista da PUC São Paulo. E ela faz a retenção da minha contribuição previdenciária, já dá o teto ali. Mas aí eu presto serviços em vários outros lugares, né? Vários cursos de pós-graduação, vários de vocês aqui já foram meus alunos, minhas alunas, em cursos de pós-graduação ou em cursos de extensão. Então, a instituição, quando vai fazer o pagamento, em princípio, ela iria reter essa contribuição previdenciária. Só que antes disso, né, quando eu faço o meu cadastro, ou então quando eu vou passar os meus dados para pagamento, né, eu faço o quê? Aí a gente vê como é que a instituição em si, né, se ela tem um procedimento padrão. Mas, via de regra, você faz uma declaração, né? Você faz uma declaração dizendo que já recolhe a contribuição previdenciária pelo teto máximo, né? Algumas instituições pedem que você diga quem é que está recolhendo, né? O nome da instituição e o CNPJ de quem já está fazendo esse recolhimento, né? E que com isso fica esse prestador de serviço dispensado de fazer essa retenção e que eu me responsabilizo, inclusive criminalmente, pela veracidade dessa informação. Então, via de regra, você apresentar essa declaração já evita a retenção, né? Outros lugares, como o dele já conhece, né? Você já informou para eles que presta serviço em outros lugares ou que é registrado em algum lugar, né? Então, por exemplo, toda vez que eu for prestar o serviço aqui, eu te passo o olerite, né? A minha folha de pagamento da outra instituição, que é quem retém, para você já certificar aqui que está tendo uma retenção. Ou você pede uma declaração, um atestado para o RH, né? Ou para a instituição que fez a sua retenção. Então, o importante aqui, falando de meios de prova, é que, para evitar essa duplicidade de recolhimento, se eu já tenho recolhimento em uma instituição que atingiu o teto, ou às vezes não é uma única instituição, eu tenho duas, né? Então, para uma delas foi 4.559, para outra foi 3.000. Pronto, deu 7.500 aqui. Então, já deu o teto.
E aí eu faço essa declaração ou apresento outros meios de prova demonstrando isso, e aí eu não vou sofrer essa retenção na fonte, tá? Então, isso já é um mecanismo de evitar. Mas, né, e que serve inclusive como uma consultoria, uma orientação para que esse cliente, nas próximas vezes, evite essa retenção na fonte, né? E que inclusive você pode cobrar por essa consultoria, né? Então, a consulta em si, essa orientação de qual procedimento o profissional deve fazer para evitar a incidência, tá? Nesse caso, você pode cobrar, inclusive, pela consulta, tá? Mas, né, o grande filão aqui, a grande oportunidade, e que acaba sendo altamente rentável, é a restituição, é a recuperação, é aquele profissional, né, aquele médico, aquele arquiteta que foi sofrendo anos a fio o recolhimento em duplicidade, né? Ou seja, a contribuição previdenciária foi sobre valores que ultrapassem o teto previsto para aquele ano, né? E inclusive esse é um ponto importante, tá? Quando a gente for examinar, que é algo que eu vou comentar aqui mais para frente, então eu comentei aqui, olha, 2023, né, o teto é 7.507,49. Então, o que for recolhido acima disso, sobre outros valores acima disso, é indevido. Agora, em 2022, não era esse valor. Era 6 mil e alguma coisa. Então, quando eu for verificar o valor a restituir de 2022, eu vou considerar o teto de 2022, e assim de 2001, e assim de 2020, né? Dos últimos 5 anos. Já adiantando aqui algo que eu vou comentar, né? Posso recuperar quanto tempo para trás? Os últimos 5 anos. Ou seja, os últimos 60 meses, tá bom? Então, inclusive, por isso que quando é uma pessoa que tem já há tempos esse recolhimento em duplicidade acima do devido, né? É bom entrar, inclusive, logo, né? Porque a cada mês que passa, né? A cada mês que passa, a gente tem aqui um período que perde direito, né? Que decai, que prescreve esse direito, tá? Então, isso aqui vale para quaisquer pessoas, tá? Que recolham acima, tá? Pode ser bancário, né? Então vamos dizer que tem um bancário que ele é seletista num banco e ele também é professor no outro lugar, e aí está recolhendo então acima do teto, né? Porque os dois estão fazendo recolhimento. Vale, né? Então são o quê? Pessoas físicas que podem ser tanto empregados como profissionais autônomos, né? Lembrando que normalmente esse recolhimento a maior é quando ele tem 2 trabalhos, né? 2 empregos ou prestações de serviço. Quando é em um só, também tem o teto, né? Mas na grande maioria das vezes aí o recolhimento já é feito corretamente. E aí, bom, Fabiana, eu já sei então quem são meus potenciais clientes, né? Os meus potenciais clientes são pessoas físicas. E pessoa física que eu vejo que trabalha em mais de um lugar, né? Então, esses são meus potenciais clientes, porque aí a gente vai ter que verificar se realmente está tendo recolhimento maior, porque às vezes não está. Às vezes ele fez a comunicação para uma das instituições e já não está tendo esse recolhimento maior. Então, ou às vezes o valor que ele recebe não ultrapassa, né? Nós temos então um teto aqui, por exemplo, de 2023, 7.500 e alguma coisa. Se ele não recebe mais do que isso, né? Por mais que ele dê trabalho em vários lugares, mas se ele não recebe mais do que isso, não ultrapassou o teto, tá? Então, para ter o direito, ou seja, valores a restituir, nós precisamos que o quê? Que o somatório da base de cálculo, da base sobre a qual está sendo recolhida a contribuição, seja maior do que o teto, tá? E o ponto de partida para olhar isso é o CNIS, tá?
Que é isso? É o extrato previdenciário, tá bom? Então, isso aqui é o próprio particular, é o próprio contribuinte que entra lá no meu INSS e ele baixa esse extrato, né? Ou se ele der para você o código de acesso ou alguma coisa assim, você abaixa também, né? Mas ele obtém lá esse extrato previdenciário e dentro desse extrato, na hora que ele vai escolher esse extrato, identificando lá a opção relações previdenciárias e remunerações. O que você consegue ver ali? Ali vai ter todas as informações das fontes pagadoras. Então, se ele prestou serviço no hospital A, esse hospital A, esse vai falar assim: prestei e paguei lá para ele 10 mil reais. E vai reter a contribuição previdenciária só sobre os 7.500 normalmente. Tá? Então, vai constar lá pagamento e por período, tá? É o que a gente chama aqui, até para esclarecer algumas terminologias que eu coloquei aqui no slide, é a competência. Quando a gente vai falar assim, olha, qual é o período de competência? É o mês, né? Então, se eu prestei em serviços em abril de 2022, essa é a competência em relação à qual vai ser recolhida a contribuição previdenciária. Então, nesse extrato, ele acaba dando, né? Os períodos de apuração, então, março de 2022, abril de 2022, e também o valor da remuneração, né? A fonte pagadora com o valor da remuneração ali que ele recebeu, né, nesse campo, tá? E inclusive das contribuições previdenciárias. Então, esse aqui é o ponto de partida. Então, quando eu falo ponto de partida, significa o quê? É se pautar somente no extrato previdenciário, ele pode ter um risco, né? Porque às vezes esse extrato previdenciário, as informações prestadas não foram exatas, né? Então, só o extrato previdenciário, ele, vamos dizer, não traz toda a segurança que a gente gosta de ter, né? Nós gostamos de ter segurança. Então, sabe aquela prova dos 9? Então, pegar aqui, além desse extrato, outros elementos, outros documentos que eu vou mostrar e vou mencionar para vocês, tá bom? Mas aqui é o ponto de partida. Por quê? Porque quando você pega, né? Então, eu fui lá e encontrei a Anitta. A Anitta é uma dentista que presta serviço em várias clínicas. E aí eu peço o extrato previdenciário, o CNIS dela. Quando eu pego, eu já consigo ver se o somatório desses valores que ela recebe nesses lugares diferentes é maior do que o salário de contribuição. Então, eu já tenho um indício aí de que ela está recolhendo acima do teto, né? Vou identificar lá, né, o extrato das contribuições recolhidas. Então, eu vou verificar que o valor da contribuição que está recolhida é algo acima do que é o teto. Aí eu, então, peguei o documento, né, solicitei nesse primeiro momento, solicita esse documento só para dar uma analisada, para dizer assim, você tem a recuperar ou você não tem a recuperar, tá tudo certo aqui. Tendo o que recuperar, aí, né, vem a segunda parte, né? Claro que aí você vai fechar o contrato com o cliente, né? Nesse contrato com o cliente, você pode cobrar tanto um valor para ingressar com o procedimento, como em relação ao êxito, tá? Mas isso eu vou falar daqui a pouco. E por que eu vou falar daqui a pouco? Porque essa recuperação, ela pode ser feita na via administrativa, mas ela pode ser feita na via judicial, tá? Então, é uma opção, né, que pode ser feita. E eu vou falar sobre isso com vocês. E aí, conforme seja na via administrativa, conforme seja na via judicial, né, a gente vai ter aqui até formas de cobrança de honorários diferentes, né? Mas aí você faz o contrato, aí você solicita a procuração eletrônica,
Se você for entrar, fazer pela via administrativa, se for pela via judicial lá, a sua procuração para ingressar com a medida judicial, e aí solicita também outros documentos, né? Então, não é só o CNIS, tá? Então, sempre que nós estamos mencionando aqui, o que interessa é que essa pessoa ela tenha recolhido acima do teto. E aí, todos os meios de prova cabíveis são admissíveis. E principalmente quando eles vão se confirmando um ao outro, né? Então, se você obtém aqui o CNIS, né, que você vai ter lá, então é um extrato. O que é um extrato? Quando a gente pega um extrato bancário, né, eu tenho a indicação do dia, eu tenho indicação do tipo de operação, se é crédito, se é débito, se é PIX, etc., e o valor, né? E aqui, então, o extrato é uma coisa resumida, certo? Que vai trazer essas relações. Mas, né, você tem outros elementos que podem servir também como elemento de agregar esses dados, né? Então, por exemplo, se ele entrar lá no extrato do meu INSS, ele pode ter o extrato do E-Social. Se ele é empregado, ele pode ter os olerites dele como empregado, né? E aí, por exemplo, eu sou empregada em 2 instituições. Recebo 5 mil em cada uma. Sou seletista, tá? Em cada uma dessas instituições. Recebo 5 mil em cada uma. Com o meu olerite, né, dessas instituições, já dá para ver também que está incidindo a contribuição previdenciária e sendo retido na fonte aqui sobre os 5 mil aqui e os 5 mil aqui. Ou, o que é o RPA? É o Recibo de Pagamento Autônomo, tá? Então, quando... e aí nós temos situações, né? Se eu presto serviço como pessoa jurídica, tá? Eu não vou emitir, nem vou ter olerite, nem vou emitir um pagamento de autônomo, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou emitir uma nota fiscal. E na nota fiscal não tem contribuição previdenciária, que é pessoa jurídica, tá? Então a gente está falando aqui de prestação de serviços de pessoa física. Então, ou ele é empregado, e aí ele vai ter o olerite, ou ele está atuando como autônomo. E quando ele atua como autônomo, quem paga para ele emite um recibo de pagamento autônomo. Então, né, é muito mais simples, obviamente, nós olharmos pelo CNIS, porque é algo que o contribuinte, ele mesmo entra lá no meu INSS com a senha dele e ele puxa esse extrato, né? Quando aqui, se nós estivermos falando de olerites, de recibos de pagamento, de outros tipos de documentos, essa pessoa vai ter que ter guardado isso dos 60 meses, né? O que é muito raro acontecer. Tem quem faça? Tem quem faça, né? Mas isso é muito raro acontecer, tá? E aí vai vir um trabalho de formiguinha, tá? Vai vir um trabalho de formiguinha. O que é esse trabalho de formiguinha? É você planilhar, né? Então vai ser o quê? O planilhar, tá? Essas referências, tá? Então, quando você for fazer aqui a verificação, você vai ver que alguém, né, recolheu lá, então no mês de janeiro de 2020, recebeu 7 mil e recolheu a contribuição previdenciária sobre os 7 mil. Recebeu também mais 5 mil e recolheu a contribuição previdenciária sobre os 5 mil. Opa! Então, eu vou ver aqui que ela recolheu, né? Deveria ser só sobre 7.500. Então, recolheu 4.500 a mais. Então, é um trabalho que é feito mês a mês, né? Assim como quando nós falamos das recuperações de PIS e COFINS monofásico, né? Que é outra história lá para o Simples Nacional, mas é algo que ele é trabalhoso, tá? Tem sistemas? Tem sistemas, tá? Tem sistemas que faz o cálculo disso daqui. Mas a gente sabe que também esses sistemas têm um custo, né? Que principalmente para quem está começando é mais complicado. Então, se você fizer uma planilha, e isso aqui é muito mais fácil de planilhar do que um monofásico, né? Porque monofásico,
que é, por exemplo, o mercadinho do Simples Nacional, ele vende, sei lá, 100 produtos por dia, são 100 notas fiscais para você olhar. Sendo que aqui você vai ter o quê? 60 meses. Então, são os documentos de 60 meses que você vai fazer esse planilhamento para verificar, né? Então, quanto que ele recebeu no mês, quanto que foi a contribuição previdenciária recolhida, retida na fonte. Então, porque é o seguinte, quanto é que foi o valor retido ou recolhido a mais, tá? Então, por esse modo, você vai fazendo essa identificação, tá? Esses valores, a devolução deles é feita, é atualizada, tá? Então, tem atualização monetária prevista na legislação, né? E é atualização pela Selic, tá? Então, os pagamentos, e não só isso aqui, todos os pagamentos que nós fazemos para a esfera federal, tá? Quando nós vamos pedido de volta porque recolheu a mais, esses valores vêm atualizados pela Selic. Então, por exemplo, tive retenção a mais na fonte de imposto de renda, certo? Então, quando eu faço a declaração lá de ajuste e tem o valor a restituir, esse valor vai ser devolvido atualizado pela Selic, tá? Então, aqui também se aplica a Selic, ou seja, esses valores são atualizados, tá bom? Outros aspectos relevantes aqui, que eu já até comentei, né? Primeiro aspecto, prazo para restituir são os últimos 60 meses, certo? Então, se eu estou restituindo agora, nesse instante, conto 60 meses para trás, é desde lá só que eu posso restituir. Porque às vezes a pessoa fala assim, desde 1990 que eu faço isso, eu estou recolhendo a mais desde lá. Sinto muito, infelizmente, vai ser só os últimos 5 anos, né? E aí, isso pode ser feito, quais são as alternativas que eu estou colocando aqui? Primeira alternativa, um pedido administrativo, tá? Esse pedido administrativo é feito junto à Receita Federal, tá? Lá no portal da Receita Federal. Apesar da gente chamar de contribuição para o INSS, lá antigamente, antes de 2007, isso, né, faz tempo, era o INSS mesmo que recolhia, tá? Era ele que cobrava, era ele que lavrava o auto de infração. Então, naquela época, os nossos pedidos, as nossas ações eram contra o INSS. Agora, quer dizer, a partir de 2007, tá? A Receita Federal centralizou essa função de arrecadar. Então, ainda que esses valores ela arrecade, né? Então, eu fiz o pagamento ou sofri a retenção na fonte, isso é arrecadado para a Receita Federal. A Receita Federal depois vai repassar esses valores para o INSS. Mas mesmo assim, quem arrecada, quem cobra, quem fiscaliza é a Receita Federal. Então, é junto à Receita Federal que eu vou fazer meu pedido administrativo, não é no INSS. Ação judicial, tá? Ação judicial. Se eu vou propor alguma ação judicial envolvendo esse assunto, quem que vai ser o sujeito passivo? Ou seja, contra quem eu vou propor essa ação? Contra a União. Se for um mandado de segurança, contra o delegado da Receita Federal, tá? Então, esse é um ponto já também importante aqui da operacionalização, certo? E algo que eu vou mencionar daqui a pouquinho para vocês, que é a questão de que se a opção por ir pela via administrativa ou a opção de ir pela via judicial, os prós e os contras de cada uma, para que em cada caso concreto seja examinado aquele que é mais viável, né? Aquele que acaba sendo mais vantajoso. Mas caso nessa análise a conclusão seja, olha, é mais vantajoso, eu quero ir logo para a via judicial, pode.
não precisa primeiro pedir na via administrativa, para ir ter negado, para ir para o judiciário. Não, já pode ir direto para o judiciário. Mas a gente vai examinar aqui os prós, como eu disse, os prós e os contras de cada uma dessas situações, tá? Aqui é apenas um julgado, tá? Porque eu sempre gosto, né, de trazer aqui a jurisprudência. Se nessa análise, que a gente vai fazer daqui a pouco, se nessa análise você verificar que no caso concreto, olha, eu acho que é melhor a gente ir logo com a ação judicial, tá? É uma opção? É uma opção. Mas aí, como pode ter juiz desavisado, né? Que acaba não estando atualizado com a jurisprudência, ele pode, às vezes, se enganar e falar assim, precisava de prévio requerimento administrativo. Então, para evitar confusão, a gente sempre facilita a vida do juiz. Sempre dá o caminho para ele não ter dúvida do que aquilo que a gente está pedindo é algo, ó, certo, tá? Então, nós temos aqui, olha, um julgado do STF, tá? Tá aqui o número, tá? Um agravo, né, nesse recurso extraordinário. Ele é de 2017 e ele é exatamente sobre essa situação, tá? Então, eu grifei aqui até em roxinho para vocês verem. É um caso de repetição de indébito de contribuição previdenciária, RGP, Regime Geral de Previdência Social, 2 ou mais atividades remuneradas, olha só, exatamente o que a gente está falando, teto do salário de contribuição. Então, é exatamente esse caso. Se vocês quiserem ver o inteiro teor, né, o recurso extraordinário que deu origem a esse agravo, é só pegar esse número aqui lá no site do STF que você tem acesso. E aí a discussão aqui foi o seguinte, né? O contribuinte, ele tinha ganho. Ele ganhou a ação judicial na primeira instância, ele ganhou a ação judicial lá no TRF, mas aí a Fazenda recorreu. E a Fazenda recorreu e o negócio foi parar no STF, tá? Né? Hoje, então, vejam, a gente já tem um julgado aqui pacificando isso. Mas, aqui nesse momento, o negócio foi parar lá no STF, porque a Fazenda falou assim: olha, é o seguinte, o contribuinte ele tem que antes fazer um pedido administrativo. Não pode ir direto para o judiciário. E ele usou, inclusive, como referência, tá? Como argumentação, o tema 350, tá? Tá aqui mencionado nesse julgado. Só que aí o STF falou o seguinte: opa, nós estamos falando de coisas distintas. O tema 350, em que se decidiu que precisa antes fazer o pedido administrativo, é o pedido previdenciário. Então, se eu, vamos dizer, eu quero pedir lá um auxílio acidente, mas eu não peço antes na via administrativa. Vou direto para o judiciário para dizer que o INSS tem que me conceder esse auxílio acidente. Opa, aí o STF falou, não, porque você tem todo um trâmite administrativo para isso. Então, primeiro você tem que entrar com o pedido administrativo, né? Então, para requerer o benefício previdenciário, né, você precisaria, né, teria que ter o interesse de agir, de pedir antes administrativo, e aí, ou se você não tem decisão e ultrapassa o prazo, ou então se é negado por algum motivo, aí você vai para o judiciário. Mas aqui, olha, é outra coisa. É uma repetição de indébito. E a repetição de indébito, no final das contas, é uma ação tributária. Por mais que a gente fale que é uma repetição de indébito de contribuição previdenciária, isso é tributo. Então, isso é uma ação tributária. E no tributário, o contribuinte não precisa primeiro fazer o pedido administrativo para depois ir para o judicial. Se ele quiser, ele vai direto para o judicial, tá? Então, se nessa análise vocês optarem, né, entenderem mais apropriado e direto para o judicial, recomendo que abra uma preliminar, né? Então, você vai lá fazer a sua ação, né, a sua ação de repetição de indébito,
vai colocar lá dos fatos, relatando os acontecimentos que ele vem recolhendo em duplicidade. E aí, no direito, você vai trazer o quê? Preliminar, né? Preliminar. E aí, da preliminar, você traz aqui essa referência de que não precisa de prévio pedido administrativo, tá? Então, essa aqui é uma observação para facilitar, para evitar aqui que um juiz, né, desavisado, acabe misturando as coisas, misturando as bolas e não concedendo o seu direito, né, ou o direito do seu cliente. Então, a gente vai examinar, como eu disse, essa questão do administrativo ou do judicial. Mas antes disso, eu quero dar uma passada para vocês na onde a gente faz esse pedido, né? Porque assim, então vamos dizer que eu vou fazer um pedido administrativo. E na verdade, gente, o contribuinte, ele não precisa de um advogado, tá? O próprio cliente, o próprio médico, o próprio arquiteto, o próprio professor, o próprio engenheiro, o próprio psicólogo, ele pode ir lá e fazer esse pedido. Do mesmo jeito que a gente faz um pedido, às vezes, de restituição do imposto de renda. Só que aí, primeiro, identificar esses documentos, fazer o preenchimento correto, né? Ele não vai saber, né? Então, um advogado, né, ou um contador tributarista fazendo isso aqui faz toda a diferença, porque aí sim a gente vai ter todos esses elementos, né?